Cadê? Visible. E vou trocar o nome dele para pergunta. E vou arrastar ele ali para baixo. Mudar a posição dele. Ficar no 9 e aqui no 5. Pronto. Pergunta. Vamos fazer algo rapidinho aqui. Criar. Não, na verdade nem precisa. Ah, não. Precisa sim, vamos lá. Vamos duplicar esse, trocar o nome para pergunta ativa. Vamos voltar no script normal, apagar isso aqui porque não será necessário, e colocar ele aqui no início. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no outro. Só que em vez de colocar a pontuação, a gente vai colocar ponto pergunta ativa. Fazendo isso, vamos ir para o local script. Dentro do local script a gente vai vir aqui em Starter GUI e adicionar outro script, outro módulo de script. Aí aqui vai ficar armazenado as perguntas. Lembrando, se você for fazer as perguntas, você vai precisar de alguma forma de saber com qual pergunta você está mexendo e qual resposta você vai querer para tal pergunta. E isso vou deixar como um desafio para vocês. Mas bom, aqui a gente vai adicionar a pergunta aqui. Pergunta 1. Qual é um triângulo retângulo? Aí aqui meio que eu vou colocar variação 1. Aí pro outro eu vou fazer a mesma coisa, só que colocar variação 2 e o nome de pergunta 2. Lembrando de colocar a vírgula lá no início. E eu vou fazer a mesma coisa, só que alterando para o número 3 para a gente ter mais de uma variação. Eu vou estar usando a mesma pergunta, mas só porque eu só tenho 3 tipos de imagem. Então vamos lá, local script. Aqui. Vamos lá. Game.replicated pergunta ativa cliente event connect. E agora função. Vamos lá. Local. Colocar aqui qual pergunta e math.random 0 a 3. No caso 0 não, no caso de 1 a 3, ou então só 3. Agora a gente vai colocar if qual pergunta igual a 1. Então vamos precisar referenciar esse módulo. Como que a gente vai fazer isso? Fácil, igual a gente fez no anterior. Local, módulo de perguntas, vou resumir ali,
Então, require, fazendo junto com vocês, só pra não falar que eu fui preguiçoso lá, né? Require game.starter GUI.módulo script. Agora vamos vir aqui e main GUI, porque aqui está diferente, mas de vocês façam direito, por favor. E aqui eu vou trocar o nome desse porque eu não quero que o jogo confunda os dois. Então vou colocar pergunta. Perguntado. Pronto. Main GUI. Ponto. Perguntado. Ponto text. Igual. Mod perguntas. Ponto pergunta 1. Aí agora é o if. Qual pergunta? Ponto 2. Então. Aí agora é só copiar isso. Colocar aqui. E alterar para a pergunta 2. Agora vamos fazer mais uma vez. Só que agora para a pergunta 3. Qual pergunta? Igual a 3. Então. Pergunta 3. E foi isso. É para estar tudo certo. Toda vez que esse evento for chamado, ele vai mudar a pergunta. Só que a gente colocou para esse evento ser chamado apenas uma vez. Então a gente vai vir aqui, copiar ele e colocar aqui na onde a gente tinha colocado para ele resetar as perguntas. Vamos dar play e ver se está funcionando. Pergunta ali está ativado. Sempre vai estar, porque a gente não colocou. E vamos lá. Ó, apareceu a variação 3. Mudou para a variação 1. Continuou a variação 1. Continuou a variação 1. Isso pode ter sido um erro que aconteceu. Não foi um erro, foi variação 3. E eu já tenho até um jeito de arrumar isso. Para evitar que caia na mesma pergunta, o que a gente pode fazer? Vim aqui, módulo script, no caso local script, e colocar essa função qual pergunta no while. While qual pergunta. Só que é que a gente vai precisar de uma variação para armazenar qual a pergunta. Vamos colocar ali para fora. A gente vai copiar isso aqui, colocar aqui dentro. Vamos lá, retira, coloca aqui, end, se. Agora vamos fazer aqui, local, pergunta, vamos aqui, pergunta antes. Vamos vir aqui, no caso vamos deixar apagado. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui no final, toda vez, para pergunta antes ser igual o qual pergunta. E se aqui igual, se qual pergunta for igual a, for idêntica a pergunta antes, ele vai continuar repetindo isso até que não seja igual. Então vamos lá, colocar aqui print qual pergunta. Vamos ver se funciona. O jogo começou. Você pode ver que aqui está saindo de duas cores. O verde quer dizer que é no cliente. Aqui ó, pontuação 1. E aqui foi a qual pergunta. Está na variação 2. Caiu para a variação 1. Vamos ver.
foi para a variação 2. E agora a gente pode ver que nunca vai cair duas vezes com a mesma pergunta. E foi isso a nossa aula. Foi tão bom que nunca mais nem caiu na pergunta 3. Olha só o que eu falei, né? Aí, agora eu quero desafiar vocês a passar minha pontuação aqui, hein? Ó, aqui embaixo o aviso. Tinha caído na pontuação 3 de novo, mas não foi e mudou para 1. Ah, aqui ó, ficou o desafio para vocês. Passa minha pontuação de 9 aí, hein?